não deixando de confirmar impasses e contradições que marcam a atual situação de profunda e arrastada crise na União Europeia, as discussões tidas, as decisões tomadas e os caminhos apontados pelo Conselho Europeu são contrários aos interesses dos trabalhadores, do povo e do país, assim como dos demais povos da Europa. Em Portugal, o que a realidade e a situação do país confirmam é a necessidade não de reforçar os graves constrangimentos e imposições associados ao euro e à União Económica e Monetária, caminho agora apontado pelas conclusões do Conselho Europeu, mas sim de afirmar a soberania e a independência nacional, indispensáveis a um projeto de desenvolvimento soberano e de progresso social, assente numa política alternativa, patriótica e de esquerda. O que se impõe é não a continuação da submissão a todo um cortejo de imposições orçamentais e macroeconómicas do euro e da União Europeia, elas próprias geradoras de desigualdades e divergência, mas sim a libertação do país face a essas imposições e o assegurar dos meios e dos instrumentos necessários para ultrapassar os seus problemas. Relativamente ao quadro financeiro plurianual 2021-2027, as contradições evidenciadas no Conselho Europeu, que determinaram o adiamento da sua aprovação para o outono de 2019, não põem, contudo, em causa o objetivo da redução das verbas apontadas à coesão económica e social, designadamente os fundos estruturais, e do financiamento da política agrícola comum, o que, nos moldes propostos, irá prejudicar, sobretudo, países como Portugal. A discussão no Conselho Europeu e os trabalhos em curso no Parlamento Europeu, de elaboração dos regulamentos dos fundos e programas da União Europeia pós-2020, confirmam uma opção de orçamento para a União Europeia não apontado para apoiar a resolução dos problemas e as diferenciadas necessidades de cada um dos seus países, mas sim para servir os interesses e as prioridades das principais potências da União Europeia e dos seus grupos económicos e financeiros, incluindo com o incremento das despesas militares e de cariz securitário. Para Portugal, a perspectiva inaceitável que resulta da discussão em curso é a de menos fundos e de mais e gravosos condicionamentos para a sua utilização. O PCP reitera que a proposta de quadro financeiro plurianual da União Europeia para 2021-2027 é inaceitável para Portugal e considera que é crucial manter o princípio da decisão por unanimidade nesta matéria, princípio que alguns procuram colocar em causa. A unanimidade é, porém, um instrumento essencial de defesa dos interesses de Portugal, pelo que o Governo não deve abrir mão deste instrumento. Ao mesmo tempo que se perspectiva uma redução das verbas do orçamento a atribuir a países como Portugal, o Conselho Europeu discutiu o reforço e o aprofundamento de dois dos principais motores das crescentes desigualdades e divergência no seio da União Europeia, que prejudicam países como Portugal, o mercado único e a União Económica e Monetária e o euro. Os fundos da União Europeia nunca compensaram, nem podiam compensar, os impactos negativos do mercado único e do euro. Mas um corte nos fundos estruturais e o simultâneo aprofundamento do mercado único e da União Económica e Monetária irá traduzir-se, consequentemente, em acrescidos e inaceitáveis prejuízos e dificuldades para Portugal e em maiores desigualdades e divergência no seio da União Europeia. No âmbito da discussão sobre o aprofundamento do mercado único, o Conselho Europeu voltou a defender o avanço dos processos em curso de liberalização em diversos setores, como é o caso da energia e do digital, entre outros, aprofundando a liberalização do mercado à escala da União Europeia, à medida dos interesses das transnacionais das grandes potências. O aprofundamento do mercado único foi subjugando crescentes esferas da vida económica e social e é indissociável dos processos de liberalizações, privatizações, de ataque aos direitos laborais e outros direitos sociais, de ataque aos serviços públicos e às funções sociais do Estado. Estes processos, pelos quais PS, PSD e CDS são responsáveis em Portugal, devem ser travados e revertidos e não aprofundados. Relativamente ao aprofundamento da União Económica e Monetária,
para além de contradições e impasses que voltaram a estar presentes neste Conselho Europeu, a decisão quanto ao financiamento do Fundo Único de Resolução a partir do Mecanismo Europeu de Estabilidade, apresentado como um passo mais na constituição da chamada União Bancária, demonstra a falácia de que não seriam mais os Estados e os seus cidadãos a suportar os custos da especulação do capital financeiro. Uma falácia que, a par do chamado terceiro pilar da União Bancária, o mecanismo de garantia de depósitos, visou sustentar um processo que é profundamente lesivo dos interesses nacionais, com consequências já hoje visíveis, como a usurpação ao Estado português do controlo sobre a banca, desviando-a da sua função económica e social e forçando a concentração monopolista à escala europeia, com o consequente domínio do setor bancário pelo capital estrangeiro. Procurando manter ilusões quando a supostos instrumentos redistributivos, como um orçamento para a zona euro, ou para fazer face aos choques assimétricos, o Conselho Europeu insiste num caminho que inevitavelmente acentua a ingerência das instituições supranacionais da União Europeia na esfera de decisão dos diferentes países e dos respectivos povos. Face ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o PCP reafirma que a decisão soberana do povo britânico deve ser inteiramente respeitada e que o governo português deve intervir resolutamente, seja junto das autoridades do Reino Unido, seja na União Europeia, para assegurar a defesa dos direitos dos cidadãos portugueses que trabalham e vivem naquele país e para garantir relações bilaterais mutuamente vantajosas entre Portugal e o Reino Unido, respeitadoras da soberania e das aspirações de ambos os povos.